Com certeza, muitas decisões que você tem tomado na sua vida financeira têm negligenciado ou desconsiderado dois conceitos que eu vou te entregar nessa aula e que, aplicando-os, você vai começar a mudar a sua vida financeira a partir de agora, a partir de hoje. Mas antes de entrar no conteúdo, por favor, considere se inscrever no canal, deixar o like, se movimentar algum insight aí na sua vida, nas suas decisões, para que esse conteúdo, você deixando o seu like, esse conteúdo vai ser entregue para outras pessoas e, obviamente, outras pessoas poderão também acessar essa camada de conhecimento de educação financeira e, com certeza, também começarão a mudar o percurso ou o destino da sua vida financeira, porque é você quem domina o destino, quem tem que fazer e criar o seu destino financeiro. Mas a respeito desses dois conceitos que eu preciso te entregar agora, são conceitos que fazem com que as pessoas tomem decisões completamente aleatórias e apartados ou separados ou desconectadas do plano financeiro. Se você não tem um plano financeiro para a sua vida, por favor, mande uma mensagem, mande um direct, deixe um comentário e que nós vamos conversar sobre isso, porque se você não tem um plano financeiro, já está completamente errado e você está no lugar certo, porque aqui eu te entrego várias ferramentas, insights, tem vários vídeos com passo a passo de como fazer o plano financeiro, porque é o básico que nós temos que ter, porque segundo Peter Drucker, aquilo que não é medido não é gerenciado, e na sua vida não é diferente. E, por vezes, nós não fazemos a coisa certa em função de exigir um pouco mais de esforço. Mas aqui, esse conteúdo vai facilitar a sua vida. E os dois conceitos que eu preciso que você entenda e que use o dia todo, o tempo inteiro nas suas tomadas de decisões, são a diferença entre necessidade e desejo. E muitas pessoas falham nas decisões financeiras ou tomam decisões financeiras erradas, muito em função de não conhecer ou de ter sido anestesiadas do ponto de vista de mídia, de marketing e movimentadas numa direção onde necessidades passam a ser reinterpretadas como desejos e desejos reinterpretados como necessidades. Na maioria das vezes, movimentando a nossa percepção ali na pirâmide de Maslow para necessidades dos quais nós não temos ainda, ou não acessamos, ou não deveríamos ter antes de ter passado pelas necessidades básicas, que são ali as fisiológicas e as de segurança. Maslow é um estudioso que trabalhou a dinâmica de vontade, de necessidade das pessoas e classificou isso em 5 estruturas, e as duas primeiras é a que nós mais precisamos tomar conta, que é as necessidades fisiológicas, comer, dormir, beber água, e as necessidades de segurança, né? O abrigo, a cama, esse abrigo da chuva, a casa, o aluguel, enfim. A partir daí, são as necessidades sociais, de autoestima, de autorrealização, que já são movimentadas pelo marketing para que nós tenhamos, antes de acessar as condições financeiras para buscar essas realizações, nós já estamos movimentados para essa fase do jogo. E aí que mora o perigo, aí que os problemas acontecem, os problemas de endividamento, porque as pessoas não conseguem diferenciar mais quando não estão dispostas a mergulhar nessa camada. As pessoas, por vezes, desconsideram esses dois conceitos simples, mas que têm um alto impacto na vida financeira: necessidades e desejos. Necessidades é realmente aquilo que você não consegue sobreviver sem. Mas o significado de sobrevivência está ligado, está conectado exatamente a essas duas camadas de necessidade, definida por Maslow, que é fisiológicas, então é comer, dormir, tomar água, são necessidades que realmente você precisa para sobreviver. Sobreviver, ou seja, é o mínimo necessário para manter a sua atividade de vida aqui na Terra. E depois atividades ou necessidades de segurança, que é a casa, a estrutura, energia elétrica, água, comida, tudo isso são necessidades que estão ali no campo das fisiológicas e das necessidades de segurança. Isso, tudo que estiver conectado diretamente com isso, com essas duas camadas de fisiológicas, que são necessidades físicas do corpo, e necessidades de segurança, ou seja, de proteger o corpo, são necessidades. É um exemplo mais direto, um conceito mais prático do que é necessidade, aquilo que é indispensável para a sua sobrevivência ou da sua família. Então, usando um exemplo, a Netflix
É uma necessidade ou um desejo? Mas vamos falar então do conceito de desejo. Desejo é aquilo que você foi movimentado ou por algum motivo você sentiu a necessidade de ter algo além em função de algum estímulo, não uma característica de necessidade. Você foi estimulado a ter a sensação de prazer quando você estará em posse ou no processo de consumo daquele determinado serviço ou em posse daquele produto. Por exemplo, um celular, um iPhone, é uma necessidade ou um desejo? Você terá um prazer, você terá uma satisfação em função do status quando tiver esse material, esse produto nas mãos, e poder usar e usufruir. Então isso está mais conectado a um status social, a prazeres relacionados a ter, como se posicionar, como tem ali um equipamento em que uma faixa muito pequena da população detém, então você está em busca desse status. Desejo ou necessidade? Obviamente ficou claro que é um desejo, que você deseja participar dessa grupo seleto de pessoas que carregam um equipamento com alto poder de status ou com alto vínculo de status social. Então, é diferente de que a comida, desejo ou necessidade? Comer é indispensável. Para muitas pessoas, pagar o aluguel, a energia, a água e a luz é indispensável. Não dá para fazer isso, senão a vida, a segurança e a fisiologia ficarão comprometidas. Então, necessidade e desejo são coisas diferentes, mas que ao longo da história o pessoal do marketing e as mídias conseguiu, a estrutura conseguiu identificar que é fácil fazer as pessoas se confundirem em relação àquilo que é desejo e aquilo que é necessidade. E aí que começa todos os problemas para aqueles que não estão conscientes. Porque pode ser que você tenha um cartão de crédito com limites, mas que ainda você não conquistou, não tem aquela camada financeira, não tem aquela acumulação de riqueza ainda, mas movimentaram-se a sua cognição, o seu imaginário, para que você entenda que ter um celular que custa 5, 6, 10, 20 mil reais é uma necessidade. E no momento onde você é exposto a uma condição em que a sua cognição perde ali os sentidos em relação a tomar a decisão com a razão e você toma a decisão com a emoção, você compra por impulso. E segundo a pesquisa, mais de 44% das compras realizadas na internet, por exemplo, são compras por impulso. E na vida prática, esse número, certeza que ele pode aumentar, que ele tende a aumentar, as decisões de compra serem tomadas por impulso. É pelo simples motivo das pessoas não terem marcado na sua cognição a diferença entre desejo e necessidade. E nesse momento, quando você mistura e não tem claro o que é uma decisão de necessidade e o que é uma decisão de desejo, o seu orçamento financeiro fica completamente comprometido. Exatamente. O seu plano financeiro fica comprometido. Por quê? Às vezes você desenhou, fez um plano de gastos, está tudo bonitinho, você seguindo, mas surgiu ali uma promoção, uma dinâmica em que você foi envolvido, não pensou e decidiu e comprou. Já era. Quebrou um orçamento em que você vai demorar às vezes 2, 3 meses para equalizar e voltar ao ponto que estava. E aí nós entramos naquele processo de que é os resultados em serrote, né? Em dente de serrote. Você consegue construir um patrimônio financeiro pequeno, mas que é importante e todo mundo precisa passar por isso, mas você toma uma decisão equivocada e vai lá no zero novamente, ou às vezes até em um valor menor do que zero em função da fatura. Então, depois você trabalha 6 meses, 7 meses, um ano, consegue produzir ali um capital, mas depois toma outra decisão que está desconectada com o seu plano financeiro e volta também no nível zero ou abaixo de zero. Tudo isso em função de você não conseguir entender a diferença entre necessidade e desejo. E aí eu preconizo que você não deve gastar mais do que você ganha. É uma lei universal na gestão financeira pessoal. E para fazer isso, você precisa ter um plano financeiro. Precisa, antes de tudo, decidir quanto do seu orçamento vai estar alocado na sua reserva financeira ou nos seus aportes mensais em função de algum objetivo que você precisa ter definido lá no seu plano. E a partir daí, você customiza a sua vida para ser sempre abaixo do padrão de vida que você tem. E você não sabe o que é padrão de vida, lá no
no vídeo, na aula 24, se não me engano, 23 ou 24, nós falamos sobre padrão de vida. Eu vou deixar o link aqui para você localizar essa aula facilmente e assistir, caso você não tenha assistido, o que é padrão de vida, como eu customizo e como eu vivo abaixo do meu padrão de vida. Então, fique atento às decisões que você toma e fique sempre conectado com esses dois conceitos. Estou tomando uma decisão de necessidade ou estou tomando uma decisão de desejo? Sabendo disso e tendo essa diferenciação, certeza absoluta que você vai começar a ser mais seletivo nas suas decisões, as suas compras serão muito mais conectadas com o seu plano financeiro e, com certeza, os seus resultados financeiros ficarão cada dia melhores. Se esse conteúdo fez sentido, mexeu um pouquinho com o seu imaginário, com a sua cognição aí, se estimulou, gerou algum insight, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal para receber outras dicas, outras aulas de primeira mão e compartilhe esse conteúdo, marque alguém, envie para alguém que também precisa entender a diferença entre necessidade e desejo, para que no momento certo ele consiga também acessar esse caminho de riqueza e prosperidade. Fique bem, fique com Deus, até a próxima aula.